Oi, boa tarde, Débora. O governo comemora aí essa ampla maioria para conseguir aprovar a PEC do teto dos gastos públicos, mas, ao mesmo tempo, está tentando desarmar bombas na base aliada. Só para o ouvinte ter uma noção, hoje já teve aliado de Temer insinuando que o presidente deve pedir renúncia do cargo. Teve também aliado dizendo que não vai deixar a reforma da Previdência passar na Câmara dos Deputados, atrapalhando os planos do governo de já tocar o andamento da proposta ainda neste ano. Não há aprovação, mas pelo menos iniciar aí o debate quanto à reforma da Previdência. A gente tem ouvido senadores, deputados, aliados de Temer e muitos, em determinado momento, falam até como opositores. O presidente Michel Temer, com medo das manchetes de jornal apontarem que houve uma derrota do governo na votação hoje da PEC do teto dos gastos públicos, fez aqui uma menção em seu discurso mais cedo quanto ao placar dessa votação. O governo obteve 53 votos, Débora, mas fazia planos mais otimistas, achava que iria conseguir até 65 votos dos senadores. Esse placar de 53 confirma a aprovação da PEC, no entanto, significa 8 votos a menos do que o placar obtido na aprovação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Temer disse que isso não mostra perda de apoio, mas um contratempo causado aí aos senadores porque a votação mudou de horário. Mudou por outras razões que não o apoio ou não ao governo. É bom dizer isso porque eu sei como é. Nessas horas, sem embargo da vitória extraordinária, o que pode ocorrer? O governo sai derrotado, né? Porque diminuiu o número de senadores. Então eu peço desculpas e licença para fazer esse comentário trivial, apenas para revelar que, na verdade, isso se deveu à ausência de senadores e não a voto contrário. O presidente disse que teve coragem em propor o teto dos gastos públicos e agora defender a reforma da Previdência, que muitos podem perguntar por que falar desses dois assuntos para um governo que tem aí pela frente apenas 2 anos de gestão. E ele disse que a resposta disso é porque ele tem coragem e por isso está enfrentando aí essas polêmicas. Mais cedo, o senador pelo Democratas, Ronaldo Caiado, disse que mais vale a mão para dar o remédio do que o próprio remédio. Fez aí uma comparação. O senador disse que admitiu que o governo está passando por um momento péssimo, que ninguém quer um governo sem apoio popular e até pediu noção ao presidente Michel Temer. Eu acho que ele saberá balizar este momento. Agora, ele deve ter a sensibilidade que não teve a presidente Dilma. Não é provocar as ruas, não é de maneira nenhuma insistir numa tese que não vai sobreviver. Ele precisa de ter noção daquilo que está sendo feito pelo governo e como está sendo aceito pela população. Esse é o ponto principal de um governante. Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Romero Jucá, disse que Temer tem 100 dias de gestão e tem conseguido aprovar as medidas apresentadas até aqui ao Congresso Nacional. Ele lembrou que o senador Ronaldo Caiado é um presidenciável, tem interesse em lançar sua candidatura em 2018 e que a briga vai ser resolvida lá. O senador Caiado é candidato a presidente da República, ele é presidenciável. Aliás, tem muitos presidenciáveis no Brasil, o que é bom, porque isso vai gerar muito debate e muitas opções para 2018. Agora, até 2018, a Constituição garante a manutenção do governo do presidente Michel Temer. Quem ganhar a eleição em 2018 receberá um país muito mais ajustado, com gastos públicos responsáveis e com equilíbrio fiscal, que dará outra visão do Brasil perante investidores nacionais e internacionais. Ontem o governo tentou fazer a leitura da reforma da Previdência na CCJ, Débora, mas não deu certo. Hoje, novamente, o Centrão, lá na Câmara dos Deputados, disse que vai tentar atrapalhar a reunião marcada para esta quarta-feira. O objetivo do governo era
que o texto passasse logo na CCJ para que a comissão especial fosse formada e assim começasse os trabalhos logo na volta do recesso parlamentar. Hoje, o presidente decidiu chamar o líder do governo na Câmara, André Moura, para uma reunião. André Moura, que é um dos parlamentares expoentes aí desse chamado Centrão. O encontro não estava na agenda oficial, a gente não sabe muito bem como foi que terminou, mas após a confirmação do nome do deputado tucano, Antônio Baçaí, para o Ministério da Secretaria de Governo, o clima não vai bem nessa relação entre Temer e o Centrão. Com o agravamento da crise, já há até deputados do PSB, por exemplo, pedindo o desembarque da sigla do governo. Débora. Essas foram as informações de Basília Rodrigues com a repercussão política após a aprovação em segundo turno da PEC dos gastos.